quero saudar os irmãos, especialmente aos jovens que estão nos assistindo, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a esta aula de jovens e o nosso assunto é o momento profético. Meus irmãos, o momento profético que nós estamos vivendo é o momento que antecede a volta do Senhor Jesus, bem como o arrebatamento da igreja. E nós vamos passar para os jovens, para os professores de jovens também que estão nos assistindo, algumas informações acerca deste momento. Informações que são importantíssimas para nós, para o nosso preparo para a volta gloriosa de Jesus e para o arrebatamento da igreja fiel, que é um momento sublime para nós, esse momento tão glorioso. E para nós iniciarmos nosso estudo, nós vamos ler um texto da palavra que se encontra em Romanos, capítulo 13, verso 11 e 12. E diz assim, olha: isto digo conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemo-nos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Meus irmãos, o texto é um texto de Paulo aos Romanos e nos traz esse momento que nós estamos vivendo, um momento onde o tempo da igreja está chegando ao seu final. É um momento que a igreja se prepara para a partida, onde muitas doutrinas ou muitas revelações, muitas informações, a operação do Espírito Santo está plena no nosso meio, preparando a igreja para este momento. Mas o mundo também, ele está sendo preparado para a chegada do anticristo. Então, nós vamos ver o mundo, o contexto do mundo atual, sendo preparado para este momento, para a chegada do anticristo, e o contexto da igreja, a igreja sendo preparada, ou seja, a igreja pronta para a partida, para morar com o Senhor na eternidade. Então, o objetivo desta aula é justamente nós refletirmos nisso, sobre o momento atual do mundo e da igreja, tendo essa visão profética de que todo o desenrolar da história está profetizado na palavra e ela aponta para a volta do Senhor Jesus. Há sinais que são espirituais, sociais e que marcam esses últimos momentos, que marcam esse último instante da igreja nesta terra, né? E para a introdução deste assunto, nós temos aqui, olha, mostrar para os jovens a urgência de compreender profeticamente esse momento, compreender os eventos que estão acontecendo de forma global e entendermos que esse momento é o momento que antecede a saída da igreja. O momento profético, a palavra nos diz o seguinte, ó: digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Meus irmãos, a salvação para nós está mais perto de nós. Ou seja, a cada dia que passa, nós nos aproximamos mais desse momento glorioso da volta de Jesus. Mas quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para aquilo que está, qual o cenário mundial, nós vamos ver um cenário propício para a chegada do anticristo, enquanto na igreja, novamente, e a gente não cansa de dizer isso, porque a igreja ela se prepara para a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus, mas o mundo ele está sendo preparado para este momento. E há uma operação do erro e a confusão espiritual. Se nós olharmos para o mundo nesta hora, nós vamos ver que tudo aquilo que até pouco tempo atrás era tido como errado, hoje já passa a ser num contexto de estar correto, de ser discutível. Isso é uma operação do erro. A primeira coisa que a operação do erro faz é dizer para nós assim, olha, isso aqui não está tão errado. E aquilo que parecia errado pode ser agora discutido. Depois que aquilo que era errado e agora pode ser discutido, passa a ser também agora aceitável. Então aquilo que era errado passou a ser discutível, agora passa a ser aceitável e depois se torna o correto. E isso é a operação do erro. Uma operação que inverte o valor nesta última hora para trazer confusão e principalmente confusão espiritual. Para dizer assim, não, Jesus não é tudo isso, a palavra também não é assim, a palavra não contém só aquilo que é a palavra de Deus, e vão trazendo, relativizando
tudo aquilo que é a palavra, tudo aquilo que é espiritual, para trazer um momento de confusão espiritual. E isso também vai refletir na desconfiguração da família. Nós vamos ver que a família, nesse contexto que nós vivemos hoje, vive ataques continuamente. A configuração de família, conforme a palavra nos diz, ela vai sendo deturpada ao longo do tempo para que isso seja desconfigurado. E também a desconfiguração da fé, ou seja, a fé, como um dom de Deus que vem da eternidade, vai sendo relativizada e vai aparecendo outras modalidades de fé do ponto de vista humano, a fé teorética, ideológica, naturalista, a fé materialista. Então vai aparecendo outros contextos que descaracterizam a fé verdadeira, que é aquela fé que vem da eternidade. E aí nós vamos ver um domínio da razão, ou seja, aquilo que é racional, aquilo que é humano, aquilo que é voltado para as coisas do homem, vai dominando e vai afastando o homem cada vez mais de Deus. Todo esse contexto mundial, ele é um contexto preparado para a vinda do anticristo, para aquilo que vai governar o mundo. E nós vamos ver isso, que isso não é de agora. Essa operação, ela já é uma operação que vem ao longo da história. Vamos fazer para os irmãos aqui um breve relato, e se os irmãos quiserem saber mais sobre isso, há programas nossos que tratam sobre as profecias de Daniel, e os irmãos podem ter um maior conhecimento desse assunto, mas aqui nós vamos falar de forma muito rapidamente, muito superficial, só para trazer para os irmãos esse contexto histórico, político e profético que estamos vivendo. Daniel, durante a sua estadia em Babilônia, interpretou um sonho de Nabucodonosor, que é essa estátua, onde nós vamos ver que a cabeça de ouro representou o reino babilônico em 539 a.C. E ali depois nós temos, olha, o segundo reino, o reino medo-persa, que ali é a parte do tronco e braços de prata, que vai estar relacionado a um tempo de 331 a.C. Depois nós vamos ter um império greco-macedônico, que também, historicamente, se deu em 168 a.C. Posteriormente, as pernas de ferro vão estar relacionadas com o Império Romano, que foi até 476 depois de Cristo. Repare, os irmãos, que o Senhor deu esse sonho e Daniel interpretou ele, trouxe a interpretação do sonho muito antes de tudo isso acontecer, mas isso tudo estava profetizado na palavra. E a última parte dessa estátua, ela vai trazer os pés de barro e ferro, que vai trazer para nós esse momento atual que nós estamos vivendo. Enquanto esses reinos foram reinos que estiveram basicamente unificados, ou seja, o mundo conhecido da época era governado por esses reinos que nós aqui vimos, nesse último contexto não. Aqui nós vamos ter os pés de ferro e barro, que são duas ligas, ou seja, barro e ferro não vão dar liga, na verdade, né? Não vão ter junção. E aí nós vamos ver que depois que houve a queda do Império Romano e depois que houve a separação ali de todas as nações, principalmente das nações europeias, né? Dali por diante houveram várias tentativas de unificar tudo. E é esse momento que nós estamos vivendo, um momento de tentativa do homem de fazer um reino único. E aí nós vamos ver desde a época da Rainha Vitória, por exemplo, onde ela fez vários casamentos da nobreza para tentar ali unificar a Europa. Depois, posteriormente, houveram outras situações, e aí nós vamos para um tempo mais próximo de nós, como os tratados, como a União Europeia, que vai tentar unir a Europa com uma só moeda, e depois nós vamos ver que todas essas tentativas, elas não vão dar liga. O Mercosul, no nosso caso aqui, o homem vai tentando fazer com que haja um reino único, e aí vão tentando fazer acordos, e esses acordos eles não têm liga, e isso também está profetizado, são acordos que são muito frágeis, e isso vai trazendo cada vez mais confusão, e vai trazendo um momento propício para que no futuro haja uma união de tudo isso, em um poder econômico, um poder político e também um poder religioso. Hoje nós vemos essa confusão, mas a confusão é própria para tentar depois unificar tudo em um só governo, onde
haverá um governo que vai dominar o político, o econômico e o religioso. E nós vamos ver que esse momento que nós estamos vendo é o momento em que essa confusão todo concatena para isso, para um governo único. E quando nós vemos isso, nós vamos também ver que Israel está nesse contexto. Israel também está nesse contexto, onde é um relógio espiritual para nós. Em 1948, Israel se torna nação e ali começa a desenrolar profecias relacionadas com Israel. Mas para nós, Israel é só um relógio, onde nós olhamos os acontecimentos e vemos que cada vez mais a volta de Jesus está próxima. E ao olhar para isso, a igreja ela tem o seu papel, a igreja também tem a sua posição. A igreja não vai tomar uma posição política, religiosa, econômica, nada disso. A posição da igreja é uma posição espiritual. Ela olha para esse contexto, para toda essa confusão no mundo, toda essa operação do erro, a desconfiguração da família, Israel sendo cada vez mais isolado, e a palavra diz isso, que Israel se tornaria uma pedra pesada, Jerusalém se tornaria uma pedra pesada, que todas as nações se voltariam contra Israel. Esse é um contexto profético que está relacionado na palavra, mas que aponta para nós, para esse momento que nós estamos vivendo da volta de Jesus. E a igreja, nesse meio, ela tem um posicionamento, que não é um posicionamento político, irmãos, de maneira alguma. O nosso posicionamento é espiritual. Nós olhamos para isso e algumas situações nos causa até um entristecimento, ficamos tristes por situações do mundo, as guerras, os rumores de guerras, tudo aquilo que está acontecendo nos entristece por um lado, mas por outro lado nos deixa alerta para a volta de Jesus. Então esse posicionamento é um clamor constante. Meus irmãos, nós vivemos um momento em que toda a profecia relacionada com a volta de Jesus, com o arrebatamento da igreja, já está cumprido. Então o nosso clamor é constante, é o orar sem cessar, é o clamor no coração para que tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Ele possa operar, para que o nosso coração esteja voltado para o Senhor, para esse momento da partida da igreja. Nós também devemos estar em comunhão contínua, uma comunhão que não é uma comunhão de estarmos simplesmente juntos, vamos ali nos confraternizar, não. Essa comunhão que nós estamos falando não é isso. É uma comunhão de Espírito, onde o Espírito Santo opera em mim e opera também em toda a igreja, nos trazendo uma unidade, trazendo um corpo que vai ser arrebatado. E a operação do Espírito Santo na nossa vida. Essa operação do Espírito Santo ela tem que estar contínua. Você jovem que às vezes está na faculdade, às vezes no trabalho, precisa entender essa operação do Espírito. O Espírito Santo tem que operar em você todo instante. Você tem que conhecer e reconhecer a voz do Senhor. Porque naquele grande dia é essa voz do Espírito Santo quem vai soar ao seu ouvido e dizer: sobe aqui, para você morar com o Senhor na eternidade. Então, quando nós olhamos para esse contexto espiritual, quando nós olhamos para esse momento, nos causa cada vez mais a expectativa da volta gloriosa de Jesus. Por isso o clamor tem que ser constante na nossa vida. Por isso a comunhão ela tem que ser genuína, não pode ser uma comunhão de simplesmente achar, não, o louvor foi bom, nada disso. Creia e tenha o Senhor na sua vida como uma comunhão contínua, a todo instante. E a operação do Espírito tem que estar na nossa vida. Por quê? Porque o momento da saída está próximo, onde a igreja deve se manter firme no clamor, na comunhão e na operação do Espírito, confiando que a intervenção de Deus será para as nossas vidas um marco. Qual que é a intervenção de Deus na nossa vida? No dia a dia o Senhor nos dá bênção, o Senhor opera, o Senhor abre portas aqui, o Senhor opera na nossa vida espiritual, o Senhor opera na nossa saúde, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos ampara. Essa é uma operação do Senhor contínua. Mas a intervenção que nós queremos é a volta de Jesus. Essa intervenção é que nós queremos, que ela é para nós de uma forma única e que vai pôr fim a todas as batalhas. Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos as batalhas e o Senhor nos dá vitória em todas elas. Mas passamos por batalhas, passamos por provas, por tribulações e louvamos o nome do Senhor porque em todas elas o Senhor nos ampara. O Senhor não nos deixa desamparado. Mas a intervenção que a gente quer e a gente clama é pela vinda gloriosa de Jesus. Porque aí, Jesus vindo e arrebatando a igreja, nós participaremos agora de um reino eterno, que vai começar para nós no arrebatamento. O mundo vai ficar aí, com a sua confusão ainda pior, mas nós já estaremos na glória com o Senhor.
já estaremos participando de um reino eterno, onde nós vamos morar com o Senhor na eternidade. As coisas que irão acontecer pós o arrebatamento não nos diz respeito. Nós não queremos saber o que vai se proceder, o que é isso, vai acontecer aquilo. Não. O que nós queremos saber de verdade é quando nós chegarmos na eternidade. Como é que é a rua de ouro? Como é que é o rio de cristal? Como é o meu Salvador? É olhar para Jesus e dizer, louvado seja o nome do Senhor. É essa intervenção que nós queremos. Por isso, nessa hora, o nosso clamor, o clamor no coração tem que ser constante. E a operação do Espírito tem que ser maravilhosa na nossa vida. Creia nisso e o Senhor vai te dar vitória. Busque uma bênção do Senhor, para que o Senhor te sustente, para que o seu amparo não seja A, B ou C, mas seja o Senhor Jesus, que é a rocha eterna e inabalável. A todos os jovens, a paz do Senhor Jesus.